Chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te convidar a seguir aqui esta live. Todos os dias de segunda a sexta nós temos o nosso Café com Sabedoria, que é o nosso estudo bíblico, o nosso devocional aqui, e cada semana um tema diferente. E o tema dessa semana são os 5 principais ensinamentos de Salomão para nós termos uma vida melhor. Então a gente está estudando Provérbios essa semana, tá? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a gravação dessa live pelo canal do YouTube, também seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreve, ativa as notificações, compartilha essa live, assiste a série completa, segunda até aqui, né? A gente tem aí já 3 gravações dessa semana, hoje é a 4ª e amanhã a gente finaliza o estudo aqui do livro de Provérbios com os 5 principais ensinamentos. Recapitulando aqui, a gente já viu sobre o temor do Senhor, que é o princípio do saber. Para eu me tornar uma pessoa mais sábia, eu tenho que ter temor a Deus. Temor não é medo, mas é eu ter aquela reverência, eu saber que eu dependo de Deus e que é Deus quem conduz todas as coisas. Eu não quero entristecer o coração de Deus e por isso eu tenho esse temor, esse respeito. Eu não quero fazer aquilo que fere o coração de Deus, que entristece o coração de Deus, porque Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós. Tudo que vem de Deus é bom. E Ele deixou os mandamentos dele para nós seguirmos, para termos uma vida mais leve. É fácil ter uma vida mais leve, basta obedecer a Deus e confiar e desfrutar. Na terça-feira, vimos sobre guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Ficar muito atento àquilo que eu vejo, ouço, os ambientes, porque tudo isso alimenta a minha mente. E a minha mente está alimentada, a minha boca vai falar do que está na minha mente. E aí no terceiro dia, que foi ontem, a gente viu sobre o poder das palavras. Então vê que está tudo interligado, né? Está tudo interligado, não está separado. Então a gente tem que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Temos que orar. Temos que ter relacionamento com Deus, vigiar o que entra pelos nossos olhos e ouvidos, porque o mundão tá aí, e o mundão ele quer nos levar, né? Então a gente tem que estar muito diligente nisso, ser muito comprometido com a nossa própria vida. E hoje, como eu falei com vocês, acho que vocês não vão gostar muito, porque hoje eu vou falar com vocês de disciplina. De disciplina, de diligência, vencer pela constância. Quem aí já começou alguma coisa, falou, não, agora eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. E aí foi ali 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia você já falou, não tô entendendo nada. Mas é muito difícil. Eu leio, a minha mente fica vagueando. Eu tô aqui lendo, mas não tô entendendo, eu tenho que ler o mesmo versículo 10 vezes. E aí você começa a desanimar. Aí você começa a parar. Ou seja, você não tem constância, você não tem disciplina para manter aquilo que você começa. E Salomão, ele não admirava apenas quem trabalhava duro. Não é só sobre fazer muito, mas é sobre ser constante. Tem aquele ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Constância, uma gotinha todos os dias. Vocês não têm ideia do poder que há em você se comprometer, em fazer o que precisa ser feito todos os dias na sua vida. Por mais que seja só uma gotinha. Tem dia que vai ser muito, tem dia que você vai estar com energia, vai estar animado, vai fazer. E tem dia que vai ser só pela constância mesmo, só pela disciplina. Porque se você perceber, quando nós somos disciplinados, quando nós fazemos aquilo que nós nos comprometemos a fazer, a gente se sente bem. Não é assim? Pensa aí comigo, um dia que você procrastina, que você não faz aquilo que você deveria fazer, dá um sentimento ruim? Já percebeu isso? Que você se sente mal quando você não faz aquilo que você se comprometeu a fazer? Dá um sentimento ruim, não dá, gente? Agora, quando eu faço aquilo que eu me comprometi a fazer, eu me sinto bem.
Eu olho para o meu dia e falo, nossa, eu me comprometi com a minha saúde, eu cuidei do meu corpo, cuidei do meu espírito, cuidei da minha alma, cuidei de mim. E a gente se sente bem. E Deus nos criou para nos sentirmos bem, né? A gente foi criado, a criação de Deus, Deus não criou o ser humano para sofrer. Tanto é que lá no jardim do Éden não tinha, né, sofrimento. Mas é por causa da desobediência que veio o sofrimento do ser humano. Então Deus não nos criou para sofrer. Então eu tenho que entender, peraí, então ser disciplinado, porque é um dos frutos do espírito, o domínio próprio. Se eu sou uma pessoa que tem esse domínio próprio, porque domínio próprio não é só para, não quero, sei lá, né, os desejos da carne, assim, mas também na questão de sair da cama no horário que tem que sair, de ter disciplina, de ter uma rotina, de se comprometer com a sua própria vida todos os dias. Então esse domínio próprio é conseguir lutar contra aquela voz na sua cabeça que diz, não, hoje não, depois você faz, depois você começa, você tá muito cansado, você tá muito cansada. Porque tem uma vozinha na nossa cabeça que quer fazer com que a gente não faça aquilo que a gente se compromete a fazer. Porque se eu não faço aquilo que eu me comprometo a fazer, eu vou me sentir mal, a minha autoconfiança vai diminuindo, eu não vou ter resultado na vida, eu não vou crescer, eu não vou evoluir espiritualmente. Por quê? Exige disciplina, gente. Evolução espiritual exige disciplina. Você ler a Bíblia todo dia, você não vai ler só quando você estiver com vontade, porque na maioria das vezes a gente não sente aquela vontade, né? Mas você vai fazer o que precisa ser feito independentemente da sua vontade. Fazer o que precisa ser feito independentemente se eu quero ou se eu não quero fazer. Eu vou fazer e pronto. Por quê? Porque eu preciso disso. Isso é domínio próprio. E quando a gente começa, é um pouco mais difícil, sabe? Depois vai ficando mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muito bem. Até hoje, tem muita coisa que eu leio e não entendo. E Deus vai dando revelação, né? Aos poucos e poucos. Então, tinha muita coisa que eu lia, não entendia, eu falava, nossa, não tô entendendo. Aí eu ouvia uma pregação, eu ia lá, marcava, né, escrevia. Esse Café com Sabedoria aqui, ele nasceu muito disso, né, porque eu todos os dias escutava o Café com Destino do Thiago Brunet, me ajudou muito a entender mais da palavra de Deus, a trazer essa clareza. Então hoje a gente tem várias ferramentas, né, várias coisas para nos ajudar, tem pregação de tudo quanto é tipo, tudo quanto é pessoas, né? Se você não se identifica com o meu jeito, tem outra pessoa que vai falar do jeito que você entende, que você se identifica. Então hoje não tem desculpa. Só que a mente, ela tenta trazer uma desculpa. A gente tem um inimigo. E esse inimigo, ele tenta colocar na nossa mente uma desculpa, uma historinha para justificar a nossa permanência nesse estado de preguiça. E aí que entra o que eu quero ler aqui com vocês. Que Salomão disse, advertência contra a preguiça. Provérbios 6 diz o seguinte, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E se a gente observar uma formiguinha, é mesmo assim, né, gente? Todos os animais, na verdade, mas a formiga tão pequenininha, o bichinho não tem um chefe, não tem ninguém que fala, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Mas elas estão ali, elas estão fazendo o trabalho delas. E eu morei na roça, né? E na roça tinha... Não é uma formiga, né? Acho que é um tipo de formiga, não sei. O cupim. O cupim é um bichinho pequenininho, né? Mas se você vê o que ele faz ali no meio do mato, ali da roça, né? Aquele cupim grandão, você fica assim olhando, falando, gente, como que pode? Um bichinho tão pequenininho, né? Fazer isso tudo. E se você olhar para a natureza,
Quando Jesus disse, né, não andeis ansioso, olhais para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo Deus cuida delas. Mas se você observar as aves do céu, elas não estão paradas. Deus cuida delas, mas ela não fica no ninho o dia inteiro dormindo. Elas acordam cedinho, elas cantam, elas voam, elas procuram o alimento. O alimento está disponível para elas, mas Deus não vai lá no biquinho delas e leva o alimento, a não ser quando elas são filhotinhos, né? Que usa a mãe para ir lá alimentá-las. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus trabalha com parceria. Deus quer relacionamento. Ele já fez a parte dele, já está consumado. Mas eu e você temos que agir. Eu e você temos que nos movimentar. E o passarinho, ele se movimenta, ele sai, ele é um instinto, né, dele sair, dele procurar o alimento, dele voar, dele cantar. E a gente tem que ter esse mesmo ânimo de vida. Eu não faço buscando a aprovação de Deus, eu não faço as coisas que eu faço para Deus me amar mais. Deus ama todos de igual forma. Então não é pelo que eu faço que Deus vai me amar mais ou menos, não é pelas nossas obras. É pela graça, pela misericórdia dele que ele nos ama. Mas eu preciso me movimentar. Mas eu me movimento não buscando a aprovação de Deus, o amor de Deus. É porque existe uma energia em mim, um ânimo de vida que vem dele, uma força que vem dele. E é essa força que você tem que buscar. Por isso que Jesus diz, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busca primeiro essa conexão com Deus, sabe? Essa intimidade com Deus, esse relacionamento que ele vai te dar força para vencer essa preguiça e você ser diligente, ser disciplinado. E aí você vai fazer, não porque é um esforço que você vai fazer de fora para dentro, mas é porque você sabe quem você é como filho, filha de Deus, e você se movimenta porque você tem esse ânimo de vida, essa vontade de viver. Quantas pessoas hoje em dia estão desanimadas, estão sem esse ânimo de vida, às vezes depressivas, ansiosas, e o problema da depressão, da ansiedade é que a pessoa fica sem ação, fica sem energia para agir no hoje. Porque o único tempo que você pode fazer alguma coisa é agora. O passado já foi, o futuro é só uma projeção da mente. Então você tem que olhar para o seu agora. Acorda todos os dias e fala assim, não, eu vou fazer hoje. Porque a mente quer levar para o futuro. A mente, se você fala assim, eu vou fazer atividade física hoje. Aí a mente fala assim, nossa, mas você vai ter que fazer amanhã de novo. E depois da manhã de novo. E nossa, isso nunca acaba. E aí parece ser muito, parece ser pesado. Mas se você dedica e fala assim, não, vou fazer hoje. Vou cuidar do meu hoje. Vou cuidar do meu agora. E começa a fracionar o seu dia, sabe? Separar uns minutinhos do seu dia para você se conectar com Deus. Cuidar das 3 esferas da sua vida. Corpo, alma e espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, a parte física, eu tenho que cuidar do meu corpo. Todos os dias. Não é que isso é um peso, não. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar bem dele. Então eu tenho que beber água, eu tenho que ser disciplinada para comer bem. Porque é muito fácil a gente olhar para as pessoas, né? Às vezes a pessoa está com um corpo saudável, às vezes você está um pouquinho mais acima do peso e você olha e fala, nossa, o que você fez? Fui para academia, melhorei a minha alimentação, bebi mais água. Nossa, é isso? Tipo, a gente quer um milagre, né? Agora tem umas canetinhas aí que tá milagrosa. Mas não adianta nada se você toma essas canetinhas aí e não se disciplina. Gente, a gente tem que entender como que as coisas funcionam. A vida é baseada em disciplina. Tem resultado quem tem disciplina e é constante, ponto. Nossa, mas você é uma pessoa madura, você é uma pessoa inteligente, o que você faz? Leio todos os dias, me conecto com Deus, tenho disciplina para ler a Bíblia, faço um jejum por semana. Isso, não tem outro jeito? O ser humano quer buscar uma forma
de ter resultado sem ter esforço, sem ter disciplina. E aí, às vezes, você olha para um resultado que você quer lá na frente e ele é muito longe, ele está muito distante, você fala, eu nunca vou chegar lá, mas você esquece de dedicar agora o que você pode dedicar um pouquinho todos os dias. Se você coloca uma gotinha num copo todos os dias, vai chegar uma hora que esse copo vai transbordar. Então, o ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho você vai, se dedicando na sua vida espiritual. Porque conexão com Deus não é você ir uma vez por semana na igreja, enquanto você tá lá, você louva, você ora, você se sente bem, e você se sente renovado e sai dali. Não, é todo dia. Eu preciso alimentar o meu corpo todos os dias, eu preciso beber água todos os dias. Então eu preciso estar em conexão com Deus todos os dias. Ele que é a fonte da sabedoria, do poder, da alegria, da paz. Ele que me dá esse ânimo de vida. Por que tem pessoas que parecem que têm muita energia e tem outras que parecem que estão arrastando a vida? Porque essa pessoa já entendeu de qual que é a fonte desse ânimo de vida. Está em Deus. Então a gente tem que buscar isso todos os dias, mas tem que ter disciplina. Se você está com a vida muito bagunçada, vou te falar aqui o que você vai fazer, tá? Porque aqui a gente trabalha com prática. Você vai dedicar, você vai escolher uma coisa para você alinhar por vez. Não tenta fazer tudo de uma vez. Às vezes a gente vê um vídeo motivacional, chega alguém e dá uma injeção de ânimo na gente e a gente quer fazer tudo de uma vez. Você vai focar em uma coisa de cada vez. Você é corpo, alma e espírito, tá? Então, o primeiro, o mais importante, é a parte espiritual. Então, o seu foco vai ser dedicar-se inicialmente 15 minutos por dia. Ao acordar e antes de dormir, para se conectar com Deus, para conversar com Deus. Você não precisa ler a Bíblia toda, você vai ler um versículo por dia. E você vai pensar nesse versículo. Começa pequeno, começa colocando uma gotinha todos os dias. E quando você perceber, esses 15 minutos vão virar meia hora, a hora que você vê já é uma hora, a hora que você vê você já nem olha mais o tempo, porque você se perde naquela meditação, naquela oração, naquela conexão, naquela frequência, você vai se fortalecendo. Então, primeiro, começa a cuidar da sua parte espiritual. Conecte-se com Deus, leia a Bíblia, ore todos os dias. Que Ele vai começar a te dar discernimento, sabedoria, entendimento. Depois você vai para a sua parte emocional, cuidar das suas emoções. Se eu sou corpo, alma e espírito, a alma, a sede das minhas emoções, eu tenho que cuidar disso também. Eu tenho que buscar conhecimento sobre as feridas emocionais que eu tenho, sobre o que aconteceu no meu passado, como que a minha mente foi programada. Eu tenho que entender dessas coisas. Mas primeiro eu vou buscar Deus, para Ele até me dar discernimento, porque hoje em dia tem muita coisa que engana as pessoas. Então, para você até ter esse discernimento, se isso que você está buscando de autoconhecimento, do mundo do desenvolvimento humano, está de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te convencer quando ele vai te incomodar, ele vai tirar a sua paz, se isso não for de Deus para sua vida. E o corpo. Tem que cuidar do corpo, gente. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô num desânimo e tal, mas eu tô conectada com Deus, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô lendo a Bíblia. Mas talvez sua alimentação tá só açúcar. Coca-Cola todo dia, fritura, refrigerante, sorvete, não sei o que, batata frita. O corpo tá inflamado, o corpo tá pesado. Você não bebe água. Então não tem como a gente espiritualizar tudo. Então Deus, se você é grato pela sua saúde, você tem que cuidar bem dela. Porque não faz sentido eu ser grata pela minha saúde e só comer porcaria.
Amém, gente? Falei que vocês não iam gostar da mensagem de hoje. Já avisei. Não adianta. Eu sou corpo, alma e espírito. Eu me conecto com Deus. Deus me dá sabedoria, entendimento, discernimento. E o resto, gente, é aqui, ó. É no plano material. A gente tá aqui, a gente tem que se movimentar, tem que ter disciplina, tem que alimentar bem, tem que desenvolver a mente, tem que ler. Tem que ler livro, tem que ler a Bíblia. Tem que buscar conhecimento, fazer curso, se desenvolver, ir numa palestra, estar com pessoas. A gente está aqui para evoluir. Eu vejo muita evolução tecnológica, mas muito pouca evolução no ser humano. A gente tem que estar mais comprometido com a nossa própria vida. Porque Deus quer nos entregar o melhor dessa terra, sem que a gente perca a nossa alma. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então Deus quer te entregar o melhor, quer que você tenha uma vida de paz, quer que você prospere sim. Não tem problema nenhum você prosperar financeiramente, você ser rico, se você tiver conhecimento, sabedoria para administrar riqueza, amém. Não tem problema nenhum com isso. Mas que Deus só te entregue tudo aquilo que você pede em oração, quando você estiver pronto para administrar isso. E você tiver disciplina para manter isso. Porque como diz meu marido, melhor do que ter é manter. Então que você alcance tudo que você quer na sua vida, mas que você tenha disciplina de manter e de não se perder no meio do caminho. E dentro do seu dia, essas 3 áreas têm que ser contempladas: corpo, alma e espírito. Amém, gente? Deus seja louvado. Que bom, Eunicilene, cuidando da casa e ouvindo. Chicote, hein? Show preguiça. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso, até quando ficará deitado? Hoje em dia, gente, é uma coisa, né, tão bom. Vamos falar o que é, gente. É tão bom você ficar ali deitado, mexendo no celular. Ah, é só ali, ó. Ixi, o algoritmo te entrega tudo que você gosta. É bom demais, você ri, você se diverte, mas a vida tá passando. O tempo tá passando. Não tem problema nenhum, você pode deitar e ver seus memes, ver o que você gosta de ver. Mas faça isso depois de você ter alinhado corpo, alma e espírito dentro do seu dia. Amém, gente? Glória a Deus. Então hoje o ensinamento de Salomão para nós é sermos diligentes, disciplinados, comprometidos com a nossa própria vida. Ore e peça a Deus para Ele te ajudar com isso. E afirme, sabe? Às vezes a gente... Vamos usar o poder de ontem, que é o poder das palavras. Vou ensinar para vocês aqui, ó. A nossa mente, ela não reconhece um não. Vou explicar para vocês. Se eu falar com vocês assim, ó. Não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. O que a nossa mente lê? Elefante rosa. É a primeira coisa que vem na mente. Opa, peraí, um elefante rosa? Ah, não, mas eu não posso pensar num elefante rosa. Ah, já pensei. A nossa mente não reconhece o não. Então, quando você for falar, você fala assim, ah, eu não sou preguiçosa, para usar o poder das palavras. Diga, afirme, eu sou disciplinado, eu sou constante, eu sou disciplinado, eu sou focado, eu sou constante. Afirme que você já é, porque isso faz parte da sua essência. Se uma formiga é disciplinada, se um passarinho é disciplinado, nós somos disciplinados por essência. Deus nos fez disciplinados, comprometidos, constantes. Preguiça não é de Deus. A falta de disciplina, a falta de domínio próprio não é da sua essência, não faz parte da sua essência. Você é disciplinado. Então afirme isso diariamente. Vamos usar o poder da afirmação, o poder das palavras para reforçar aquilo que nós somos. Lu, mas eu ainda não sou disciplinado, eu ainda sou preguiçosa, eu ainda sou procrastinador. Não, você não é isso, você está assim. Você é disciplinado. Ponto.
Comece a afirmar isso todos os dias. Você vai ver mudanças toda vez que você pensar assim: nossa, eu lavo aquela louça ou eu deito ali no sofá um pouquinho para ver a minha rede social. Aí você vai dizer assim: não, eu sou disciplinada. Primeiro eu vou fazer o que precisa ser feito. Isso vai entrando na sua mente, você vai reforçando isso tanto que isso vai entrando e fazendo parte da sua estrutura mental, daquilo que... Lembra que eu expliquei para vocês que tudo começa no pensamento? Então, se você pensa que você é disciplinada, você tem uma emoção de energia, você toma uma decisão de fazer o que é certo, o seu comportamento vai ser fazer o que precisa ser feito e o seu resultado vai ser o melhor possível. Percebe? Então eu tenho que impregnar isso na minha mente. Eu sou disciplinada, eu sou focada, eu sou disciplinada, eu sou focada, eu sou diligente, eu faço o que precisa ser feito. Em vez de ficar falando, eu sou tão procrastinadora, eu começo e paro, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Para de reforçar o negativo, você está programando a sua mente para ela te sabotar toda vez que você precisar usar ela. Amém? Glória a Deus por isso. Quem chegou aí, gente, pela primeira vez, quero convidar vocês a seguirem aqui esse perfil todos os dias de segunda a sexta. Tem uma live aqui para ajudar vocês com autoconhecimento e conhecimento do alto. A gente une esses dois aqui porque nada está separado, tudo está interligado. E essa semana, chineladas de Salomão aqui para a gente acordar para a vida, amém? Quem é novo, nova aqui, coloca aí se é a sua primeira vez aqui. Quero te recepcionar aqui na live. Se você é novo ou nova aqui. Coloque aí. Roberto, Maria Tatiane. Faça acontecer agora. Gostei do nome, Faça acontecer agora. E é verdade, gente. A gente só tem um agora para fazer acontecer. Seja bem-vindo. Primeira vez, Roberto Cavalcante. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E todos os dias a gente termina a nossa live aqui lendo João capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o quê? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, nos trouxe ensinamentos, cura, ressuscitou pessoas, nos trouxe as boas novas do reino dos céus, morreu e ressuscitou, foi o sacrifício perfeito para que eu e você fôssemos religados a Deus. Nós tínhamos sido separados de Deus pela desobediência do homem. E Jesus veio para nos religar a Deus, para que nós tivéssemos esse relacionamento direto com Ele. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus falava com profetas, Deus tinha os seus escolhidos ali, dos quais Ele falava com eles. Hoje todos nós, eu, você, todo mundo aqui, que reconhece Jesus como seu Salvador, ganha esse poder de ser filho, de ter relacionamento com Deus. E Deus fala com a gente, e isso tudo graças ao sacrifício que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, venceu a morte e Ele vai voltar. E que quando Ele volte, nós sejamos levados por Ele. Não quero que ninguém fique de fora. Amém? E tem uma oração que a gente faz aqui, que é uma oração de reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Talvez você nunca tenha declarado isso. Talvez você nunca declarou a sua fé em Jesus Cristo com a sua boca, você nunca professou a sua fé. Eu quero te convidar a fazer essa oração aqui junto comigo. Se você não conhece essa oração e está disposto a entregar a sua vida a Jesus, coloque eu quero aí nos comentários, que eu quero falar o seu nome. Eu vou orar, você vai repetir e entenda que não importa o quanto a sua vida está bagunçada, o quanto a sua vida está
toda perdida, longe da presença. Deus vai chegar e vai colocar tudo em ordem. Ele só precisa de um coração arrependido. Ele só precisa que você diga: Deus, eu me arrependo de ter vivido esse tempo todo longe da sua presença. Eu quero que o Senhor chegue aqui e arrume essa bagunça. Um coração quebrantado, um coração humilde, rendido ao Senhor. Amém, Guimarães. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar então? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Respira fundo e repete essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, Guimarães, a família de Deus. A festa no céu. O céu está em festa. Amém, amém, amém. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelas pessoas que aceitaram, Deus, Jesus como seu único e suficiente Salvador através dessa live. Eu oro, Pai, pela vida delas, que o Senhor encaminhe cada dia mais no fortalecimento da fé, no crescimento do Evangelho. Que o Senhor apresente teus filhos a eles, Pai, para que eles se fortaleçam, que a sua vida seja completamente transformada, Deus, pelo seu amor, pelo seu poder. Eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, Pai. Que o Senhor se revele cada vez mais a eles. Que eles estejam cada vez mais, Deus, conectados ao Senhor, que é a fonte de todo poder, de todo amor, de toda paz, de toda alegria. Deus, eu oro pela vida de cada um que aqui está, pelas suas famílias, pelo seu trabalho, que elas sejam, Deus, como flechas lançadas ao mundo para compartilhar as boas novas do reino. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Isso aí, Patrícia. Quem vai estar aqui comigo amanhã, comenta eu, aquele eu, bem animado. Amanhã para fechar a nossa semana com as chineladas de Salomão. Quero que você esteja aqui comigo. Então comenta eu aí, faça como a Noelle.
Faça como o Ronaldo, Guimarães, o Antônio, a Tânia, a Patrícia. Quero todo mundo aqui comigo amanhã para nós finalizarmos a nossa semana com os ensinamentos de Salomão para termos uma vida melhor. Amém, gente? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, Vilena. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Fui!